Olá, professores! Estou gravando esse vídeo para orientá-los quanto ao preenchimento do diário escolar online. Vou gravar aqui o passo a passo somente daquilo que vocês precisam se preocupar para o fechamento, o encerramento do ano letivo 2020. Quem já começou o preenchimento do seu diário vai conseguir tirar as dúvidas com esse vídeo. Quem ainda não começou, não se preocupe, ainda dá tempo, acreditem. A primeira coisa a ser feita é fazer login no seu diário online. Aqui nós temos o link lagudosgatos-pe.portabilis.com.br. Digita esse link tudo junto, sem espaço, na barra de navegação aqui do seu navegador, seja ele qual for. E vai abrir a página de login, onde você vai colocar o seu CPF e a sua senha. Então você vai entrar aqui no diário, aqui é a página inicial. Primeira coisa a ser feita, frequência escolar. Clique em frequência, diário de frequência. A tela vai carregar, vai demorar alguns segundos. Vamos aguardar. Vai aparecer essa tela. Essa é uma turma do primeiro ano, ou seja, Fundamental 1. Na turma do primeiro ano e também nas turmas de educação infantil ou turmas multisseriadas com educação infantil e Fundamental 1, tudo que o professor precisa se preocupar é preencher a data, certo? Porque é uma frequência por dia, diferente dos anos finais do ensino fundamental, que é uma frequência por disciplina. Aqui o professor vai preencher a frequência somente até o dia 17 de março, certo? Que foram as datas que tiveram aulas presenciais. Do início do ano letivo, você pega o calendário, vê lá o início do ano letivo e somente até o dia 17 de março. Coloca aqui a data, digamos, dia 10/2/2020. E clica em carregar. Espera alguns segundos. Clicou em carregar, todos os alunos aqui já vão aparecer com a presença marcada. O professor pode alterar isso, caso ele tenha alguma falta que ele queira colocar. Caso contrário, só clica em salvar. Clicou em salvar, vai aparecer a mensagem aqui em cima, frequência registrada com sucesso. O professor clica então em voltar e vai para aquela página de frequência novamente, onde ele vai colocar a nova data para registrar mais uma frequência de mais um dia de aula, certo? Somente até o dia 17 de março. Os professores de Fundamental 2, vou mostrar aqui como funciona. Deixa eu colocar aqui Cordeiro Filho. Uma turma de Fundamental 2. Sexto ano uma professora, uma disciplina, alterar perfil. Esse perfil aqui, vocês já devem saber como funciona, mas é aqui onde você alterna entre uma turma e outra, caso você tenha mais de uma turma. Caso contrário, se você tem apenas uma turma, que é o caso dos professores de Fundamental 1 ou de Educação Infantil, então ele vai alternar aqui nessa barra de perfil apenas a disciplina. Ou seja, a disciplina que estiver aqui em cima vão ser os lançamentos que você vai fazer no diário. Para fazer lançamentos de uma nova disciplina, você altera novamente o perfil para outra disciplina. No caso dos professores de Fundamental 2, alterna aqui entre as suas turmas. Vejam, Fundamental 2, além da data, ele vai ter que colocar as aulas. Ou seja, nessa data específica que ele colocar aqui, ele deu aula de geografia na primeira e segunda aula, por exemplo, ou na terceira e quarta, ou na quinta aula, não importa. Ele vai colocar exatamente as aulas, ou seja, o horário que ele dá aquela aula. É na primeira, é na segunda, é na terceira, ele especifica aqui e clica em carregar e vai funcionar da mesma forma que eu já mostrei anteriormente. Isso é a frequência. Vamos para planos de ensino. O plano de ensino nada mais é do que o seu planejamento de aula, a proposta pedagógica. E é justamente o que vocês vão encontrar no currículo de Pernambuco. A proposta pedagógica é o currículo de Pernambuco. No caso da professora aqui que nós escolhemos, ela é professora de Geografia, do sexto ano E, que é a
disciplina, a turma que nós selecionamos aqui no perfil. Alguns professores já vão encontrar esse plano de ensino pronto, porque a ideia que nós temos é que a partir do próximo ano esse plano de ensino já venha pronto para todos os professores. Então eles terão que se preocupar somente com os registros de aula. Mas caso você não tenha esse plano pronto, eu vou mostrar como fazer. Também é rápido. Aqui ó, a professora já fez, ela já tem aqui os planejamentos, os planos de ensino do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, com as opções de visualizar, imprimir, editar ou excluir cada um desses planos. Para fazer um novo plano, ela terá que clicar aqui em novo. Espera a tela carregar um pouquinho. Pronto. Então aqui ela tem o tipo de período escolar, selecionar sempre bimestral. Um detalhe, professores de EJA, eles têm aqui a opção bimestral EJA, mas aqui no bimestral EJA seria para módulo, caso estivéssemos trabalhando já com módulo, que é quando o aluno ele passa de fase a cada 6 meses. Nós até já temos normativa para trabalhar em módulo, mas ainda estamos da maneira convencional, ou seja, bimestral. Então sempre marquem bimestral. Estou destacando isso aqui porque foi um questionamento de um dos professores de EJA, tá? Período escolar, ele seleciona aqui primeiro, segundo, terceiro ou quarto bimestre, a depender do planejamento que ele queira fazer. Unidade temática pode deixar em branco aqui. E aqui nós temos conteúdos, certo? Adicionar conteúdos, um espaço para adicionar os conteúdos, um espaço para adicionar os objetivos, ou adicionar objetivos, que é o mesmo que habilidades, são aqueles códigos que encontramos no currículo de Pernambuco, eu vou mostrar daqui a pouco. E temos também os campos para metodologia, avaliação e referências. O que é importante aqui, o que não pode deixar de ser preenchido, são os conteúdos. Caso você não tenha tempo, professor, de preencher todos esses campos aqui, preocupe-se em preencher os conteúdos. Os conteúdos precisam ser adicionados aqui para que posteriormente você consiga fazer com maior praticidade o seu registro de aula. Onde você encontra esses conteúdos? No currículo de Pernambuco. Para ficar bem fácil, você abre aqui o Google, a página do Google, e coloca currículo de Pernambuco. A primeira opção da busca, você clica, a primeira, que vai lhe direcionar para o site da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, onde você vai encontrar os links com todos os organizadores curriculares por bimestre, certo? Do currículo de Pernambuco. Aqui, ó. Você rola a tela aqui para baixo e você tem organizador por bimestre do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Aqui no exemplo nós estamos em geografia, anos finais, que é o 6º ano. Então eu clico aqui em geografia e já vou ter esse PDF aqui com o organizador curricular de geografia do primeiro ano, com os conteúdos aqui, ó, do primeiro bimestre, os conteúdos do segundo bimestre e assim sucessivamente. Então tudo que eu vou precisar fazer é copiar cada um desses conteúdos aqui, ó. Cada pontinho desse é um conteúdo. Eu copio, Ctrl C e Ctrl V aqui em adicionar conteúdos. Aperto Enter e já tenho um dos conteúdos. Aí eu vou para o próximo. Ctrl C, Ctrl V. Ou copiar e colar, né? A mesma coisa. Você pode também clicar no botão direito do mouse, copiar e depois colar. Vou copiar somente 3 conteúdos aqui como exemplo. E as habilidades é bem fácil. Eu rolo a tela um pouquinho mais para baixo e clico somente aqui em habilidades, seleciono a disciplina que eu estou trabalhando, geografia, e a série, é 6º ano. Confirmar, clico em confirmar e todas as habilidades já vão aparecer preenchidas aqui. Certo?
Mas repetindo, o que não pode faltar são os conteúdos. Aí você vem aqui e salva, rola a tela para baixo até o final e clica em salvar. Você vai ter pronto o seu planejamento, o seu plano de ensino do primeiro bimestre de Geografia. Se você tem outras disciplinas, você vai fazer esse mesmo processo para as demais disciplinas. Lembrando, são 4 vezes para cada disciplina, porque nós temos 4 bimestres. Não vou salvar aqui porque a professora já tem pronto esses planos de ensino. Nós vamos então para registro de aula. Registro de aula por disciplina. Se você é professor de educação infantil, você vai encontrar a opção aqui, registro de aula por área de conhecimento. Se você é professor de fundamental, de ensino fundamental, você vai encontrar a opção registro de aula por disciplina. Aqui nós clicamos em novo, para fazer um novo registro de aula. E os registros de aula aqui vão depender de cada escola. Cordeiro Filho, por exemplo, decidiu registrar todas as aulas, todas as datas de aula do calendário. Algumas escolas, como as escolas do campo, por exemplo, estão registrando essas aulas com a periodicidade que entregavam as atividades remotas. Por exemplo, se entregavam a cada 15 dias, então estão fazendo um registro quinzenal. Se entregavam uma vez por mês, estão fazendo um registro por mês. E isso é bem útil para as escolas do campo, porque as escolas do campo todas são multisseriadas. Ou seja, se os professores fossem fazer os registros diários, não teria tempo hábil para isso, né? Porque eles dão aulas para mais de uma disciplina. Então eles estão fazendo os registros somente com a periodicidade com que entregam as atividades. Aqui no registro de aula, tudo que o professor vai precisar fazer é alterar a data, certo? Ele vai alterar a data, digamos, para 10/2/2020. Clica fora aqui, certo? Do espaço do campo de data. E o sistema já vai carregar para mim os conteúdos que eu coloquei no meu planejamento, no meu plano de ensino. Então o professor vai colocar aqui que no dia 10/2/2020 ele deu uma aula com os seguintes conteúdos. Marca paisagens, modificação e transformações. Se ele deu somente esse conteúdo, então marca só esse conteúdo. Se deu mais de um conteúdo, marca quantos forem. E aqui ele registra como ele trabalhou aquela aula. No caso da nossa realidade, né, são atividades remotas, então o professor pode colocar um exemplo, certo? Atividade remota para a primeira quinzena de fevereiro. Isso é apenas um exemplo, no caso dos professores do campo, com turmas multisseriadas, que estão fazendo os registros com a periodicidade que entregam as atividades. Se o professor não deu nenhum desses conteúdos, ele ainda tem a opção de adicionar um novo conteúdo aqui embaixo. Ó. Ele pode adicionar um conteúdo diferente dos que estão aqui, caso ele tenha, por algum motivo, trabalhado algum conteúdo diferente dos conteúdos que estão no currículo de Pernambuco. Ao final, ele salva e faz esse mesmo procedimento nas demais datas e demais disciplinas. Isso foi o registro de aula. Os professores também deverão registrar uma nota aqui em avaliações. Uma nota para o terceiro bimestre e outra nota para o quarto bimestre, somente para esses 2 bimestres. Eu vou mostrar como vão registrar essas notas. Primeiro e segundo bimestre não precisará ser registrada nenhuma nota. Clica aqui em avaliações. Avaliações numéricas, porque nós estamos em um perfil aqui do 6º ano, certo?
avaliação numérica. Se você for professor de ensino fundamental 1, de escolas como João Corrêa, por exemplo, que tem notas conceituais, então você vai em diário de avaliações conceituais. Se você for professor de educação infantil, então você vai em avaliação descritiva, porque é conceito, né, que você trabalha. Mas não se preocupem, porque no seu diário vai aparecer somente a opção, aqui aparece todas para mim, mas vai aparecer somente a opção referente à sua modalidade de ensino. Avaliações numéricas, vamos ver como funciona. Lembrando, nós estamos aqui em um perfil do 6º ano, ou seja, Fundamental 2. Avaliação numérica, aí eu tenho aqui o botão de nova avaliação numérica da turma. Nós queremos registrar a avaliação numérica somente da turma selecionada, ou seja, 6º ano. A tela carrega. No início eu disse, nós vamos registrar uma nota para o 3º bimestre e outra nota para o 4º bimestre. Como? Aqui nós temos o campo de data. Você vai pegar o calendário letivo e vai ver qual é o início, qual é a data de início e término do 3º bimestre. Então, qualquer data entre essas datas, o sistema já vai entender que é uma avaliação do 3º bimestre. Qual a data de início e término do 4º bimestre? Qualquer data que você colocar aqui nesse campo, entre o início e término do 4º bimestre, o sistema já vai entender que é uma avaliação do 4º bimestre. Certo? Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 10 de 10 de 2020. Foi um sábado. Vou colocar na segunda. 12 de 10 de 2020. As aulas aqui que você vai selecionar não importa, porque é apenas uma avaliação fictícia. Essa avaliação não aconteceu de verdade. Você só vai registrar aqui para poder computar uma nota. Então você não importa as aulas que você selecionar aqui. Pode selecionar até todas, se for o caso. E o tipo de avaliação, vocês vão encontrar aqui atividade e avaliação bimestral. Vocês vão encontrar essas duas opções somente no Cordeiro Filho. Só na Escola Cordeiro Filho, anos finais, porque nos anos finais, aqui no município, nós trabalhamos exatamente como é no sistema de avaliação do Estado, na Escola do Estado. Nós temos atividades e temos a avaliação bimestral. Os demais professores das outras escolas, das outras turmas, não vão encontrar essa opção aqui. Então não precisam se preocupar com isso. Já os professores do Fundamental 2 coloquem avaliação bimestral. Avaliação bimestral. Observação, pode deixar em branco. E clique em salvar e lançar notas. Clicou em salvar e lançar notas, a tela vai carregar um pouquinho. Dia 12 do 10 está dizendo aqui que não foi um dia letivo. Vamos colocar outra data. Vou colocar 14 do 10. Salvar e lançar notas. Pronto. Carregou o dia 14 do 10. Vão aparecer os meus alunos. Os alunos do professor, né? E o espaço, o campo, à frente de cada nome para colocar a nota. A última orientação que temos é que os alunos, todos eles serão aprovados. Então, a nota mínima que o professor deverá colocar aqui é nota 6, certo? Se você tem algum aluno que vê que mereça uma nota maior, você pode colocar, mas a nota mínima é 6. Aí vai o professor e coloca 6, vai colocando. Coloca as notas, preencheu tudo. Lá embaixo, clica em salvar. Deixa eu colocar aqui salvar só para vocês verem como fica. Pronto. Vai ficar assim, ó. A data que eu coloquei aqui foi referente ao 4º bimestre, porque dia 14 do 10 já entra no período do 4º bimestre.
e vai aparecer incompleto, porque eu só lancei notas de alguns alunos. Então eu posso vir aqui em editar e lançar a nota do restante dos alunos. Se eu tivesse lançado as notas de todos, apareceria completo aqui, certo? Então, relembrando aqui, ó, a avaliação numérica, onde você vai registrar essa avaliação e lançar as notas. E aqui, esse campo, veja que o diário já pulou para diário de avaliações. É somente em diário de avaliações que vocês vão conseguir excluir essa avaliação, caso você tenha lançado errado, e até mesmo completar as notas que ainda faltam, que você ainda não lançou. Estou destacando isso porque também foi um questionamento de um dos professores, tá certo? O campo, a opção de avaliação numérica é para que você possa registrar a avaliação. E diário de avaliações é onde você vai poder visualizar, editar, excluir e etc. Nós temos algumas particularidades com os professores de anos iniciais, do João Correia e do Cordeiro Filho. Deixa eu colocar aqui, anos iniciais. Primeiro ano A, professora Rosângela. Geografia, clicar em alterar perfil. Pronto, aqui, porque nós temos uma particularidade com relação ao Cordeiro e João Correia dos anos iniciais, porque as notas lá, nessas séries, são conceituais. Então o professor vai clicar, na verdade, em diário de avaliação conceitual. Cliquei em diário de avaliação conceitual, clico em novo lançamento. Aqui sim o professor tem a opção de selecionar a etapa. Ó, aqui ele pode selecionar a etapa. Ele não precisa se preocupar com a data. Ele clica terceiro bimestre. Mas mesmo assim é bom que ele coloque uma data referente a esse terceiro bimestre. Antes de setembro, né? Vamos botar agosto, 10/8/2020. Aí coloco o primeiro aluno da minha lista. Reparem que o primeiro bimestre e o segundo já vão aparecer em branco, porque eu não registrei nenhuma nota e não devo registrar, somente do terceiro e quarto, repetindo. E aqui eu vou colocar as notas de os conceitos, na verdade, de cada disciplina. Para que eles sejam aprovados, vai ser processo construído para todo mundo, PC. Preencho todos, clico em salvar e ir para o próximo. Quando eu clicar em salvar e ir para o próximo, automaticamente o sistema vai me redirecionar para o meu próximo aluno da lista. Coloquei as notas de todos eles, salvo ao final, clico aqui em salvar, certo? E está feito, do terceiro bimestre. Faço esse mesmo processo para o quarto bimestre. E para os alunos de educação infantil, deixa eu ir aqui para uma escola que tem educação infantil. Alcides Florencio, turma A, professor Zezito. Qualquer disciplina aqui, geografia. Clique em alterar perfil. Mais uma vez o processo, novo lançamento. A página vai demorar alguns segundos para carregar. Diz que não tem nota conceitual. Justamente porque eu devo clicar, no caso de professores com educação infantil, em avaliação descritiva. Aqui, ó. A avaliação descritiva, que são os conceitos.
Não se preocupe, tá? Que todas essas opções aqui não vão aparecer para vocês, só vão aparecer as opções correspondentes da sua respectiva turma, da sua respectiva modalidade de ensino. Pronto, aqui, ó. Mais uma vez eu tenho a opção em Educação Infantil de selecionar a etapa que eu quero, terceiro bimestre. E aqui eu não preciso me preocupar nem com data mais, só é clicar em carregar. E vão aparecer os meus alunos aqui, com espaço agora maior, para eu colocar não uma nota numérica, não um conceito, mas uma avaliação descritiva, um parecer. Para os professores de turmas multisseriadas que têm tanto Educação Infantil quanto Fundamental 1, ele vai precisar fazer os dois processos. Ele vai precisar fazer avaliações descritivas, que são os pareceres, e avaliações numéricas também, porque ele tem alunos de Fundamental 1. Então, nos alunos de Fundamental 1, na minha lista com os alunos da turma, eu vou colocar nota 6 para todo mundo, certo? Já na questão de avaliação descritiva, você, professor de Educação Infantil, de turma multisseriada com Educação Infantil Fundamental 1, vai fazer justamente como já vinha fazendo anteriormente, nos anos anteriores. Se você colocava um parecer somente para os alunos de Educação Infantil, então você coloca somente para os alunos de Educação Infantil. Se você colocava um parecer para todos os alunos, não tem problema. Coloque um parecer para todos os alunos. Mas a nota numérica precisa constar para todos eles, para que o sistema entenda que houve aprovação para todos. Certo? Talvez não tenha ficado claro. Só repetindo. Professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, ou seja, professores de turmas multisseriadas com essas duas modalidades na mesma turma, deverão fazer os dois processos. Registrar uma avaliação descritiva e registrar também uma avaliação numérica. Depois de feito isso, o professor vai em envio de avaliações. Ele fez todo o processo, fez a frequência até o dia 17 de março, fez o plano de aula, aliás, o plano de ensino e o registro de aula, fez a avaliação, ou seja, registrou uma nota, seja ela conceitual, numérica ou descritiva, para o terceiro bimestre e quarto bimestres apenas. Ele vai aqui no final de tudo em envio de avaliações, clica aqui e então vai enviar tudo isso aqui, ó. Só vai vir aqui e clicar, enviar do primeiro bimestre, do segundo bimestre, do terceiro e do quarto também. Certo? E está tudo feito, está pronto. Qualquer dúvida que surgir, continuarei à disposição de vocês. Obrigado. Pessoal, desculpem, voltei aqui só para registrar uma observação. Deem prioridade ao registro de frequência e avaliações, tá certo? Prioridade para o registro de frequência e avaliações. Obrigado.